é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma oportunidade que o Paulo Figueiredo identificou aqui, que eu acho que é uma oportunidade campeã nessa história de sanções da Lei Magnitsky, tá? Eu vou te explicar para vocês por que eu acho que o LIDE, aquele grupo do Dória, seria um enorme, um excelente início para as sanções da Lei Magnitsky no Brasil, para as multas, né, a penalização por apoiar indicados na lista da OFAC. Vocês sabem, teve na sexta-feira um fórum do LIDE, né, aqui no Rio de Janeiro, aqui em Copacabana, e teve presente, entre várias outras pessoas, o Alexandre de Moraes. Inclusive teve uma discussão ali com o André Mendonça, a gente já falou sobre isso no outro vídeo, né? Mas o Alexandre de Moraes foi um dos convidados para falar no LIDE, né? E qual que é o problema disso? Teoricamente, o LIDE está apoiando o Alexandre de Moraes, ou seja, isso está ferindo a lista da OFAC e, portanto, essa empresa não pode ter negócio nos Estados Unidos. E como vocês podem ver pela bandeirinha que tem no site deles aqui, sim, eles têm negócio nos Estados Unidos. E eu vou falar para vocês porque eu acho que isso aqui é uma ótima oportunidade mesmo, porque, veja, se eles começarem com os bancos brasileiros, isso é verdade, vai ser uma coisa bastante dolorosa. Em algum momento vai chegar nos bancos, mas vai ser uma coisa tipo bomba atômica, né? Uma coisa do tipo, pô, vai quebrar os bancos brasileiros todos se o Trump começar a impedir que os bancos brasileiros façam isso. Por outro lado, se ele começa esse processo emitindo uma multa pesada para o LIDE, ou exigindo que o LIDE saia dos Estados Unidos, ou punindo o LIDE de alguma forma, ele manda um recado muito grave e prejudica exatamente as pessoas certas, porque todo mundo sabe que é mesmo o grupo do Dória, que é a isentosfera de São Paulo, que está por trás dessa história toda, dessa pressão que o Alexandre de Moraes está fazendo contra o Bolsonaro, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Bitman, Peter é petista e não assume, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o Paulo Figueiredo trouxe aqui essa informação. O LIDE mantém múltiplas subsidiárias nos Estados Unidos. Isso significa que, pela lei americana, ele é considerado uma US person, ou seja, ele tem uma personalidade jurídica lá nos Estados Unidos. Ele é uma empresa nos Estados Unidos, né? Sendo assim, ele não pode oferecer palcos, serviços ou qualquer benefício ao Alexandre de Moraes, já que ele está sob sanções da Global Magnitsky Act. Como a própria embaixada americana deixou claro, pessoas e entidades sob a jurisdição dos Estados Unidos estão proibidas de manter qualquer relação comercial com ele. Já aquelas pessoas e entidades fora da jurisdição americana devem agir com a máxima cautela. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções. Portanto, se o LIDE insiste em ter Moraes como palestrante em evento global, fiquem certos. Vamos denunciar formalmente às autoridades americanas essas violações, né? Então, ele botou aqui uma página que é do site do LIDE, em que fala que, entre outras coisas, o LIDE tem escritórios em Miami, Nova York, Orlando e Washington, nos Estados Unidos. E a gente sabe que já teve vários eventos lá, até, lembra aquele evento do Perdeu o Mané, que o Barroso falou, do Perdeu o Mané, foi nas ruas de Nova York aquilo, né? E aqui, no site do LIDE, você pode ver que, olha só, aqui, ó, em 8 de setembro de 2025, ou seja, daqui a algumas semanas, vai haver a LIDE Brasil Development Forum em Washington. Tá aqui, São Paulo / Washington. Eu tô entendendo que eu sinto São Paulo / Washington, porque vai ter uma parada dos palestrantes que não pode ir a Washington. Aí vai fazer palestra via videoconferência de São Paulo. Eu não sei se é isso, eu tô tentando interpretar isso aqui, né? Porque tá aqui, ó, LIDE São Paulo / Washington, localização Washington DC. Pô, tá estranho, né? Enfim, dia 8 de setembro vai ter esse encontro lá na LIDE, lá em Washington. E seria uma oportunidade bastante interessante para o governo americano começar a brincar com essas sanções da Lei Magnitsky, né? Ou seja, poderia aplicar uma multa ao LIDE, poderia impedir o funcionamento das coisas lá nos Estados Unidos. Não sei o que eles podem fazer lá em termos de punição. Porque lembra, o grande ponto da Lei Magnitsky é isso, ela não tem nada a ver com o Brasil. Aliás, eu vou falar sobre esse caso aqui, dessa reportagem da Veja, que o cara erra totalmente, não tem nenhuma ordem para o Brasil, não tem nada aqui no Brasil, não quer dizer nada no Brasil, né? Não é uma ordem judicial, então não tem nada a ver com o STJ, mas a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Então aqui, ó, o LIDE então tem coisas lá nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos ele pode ser proibido. E aí por que eu acho que isso é interessante? Lembra que sanções, os Estados Unidos gosta de fazer a coisa de forma gradual, né? Ele ir esquentando a temperatura aos poucos para dar a oportunidade das pessoas voltarem atrás. O que o Trump quer, em última análise, é que o Alexandre de Moraes volte atrás e reconheça o erro, né? O STF como um todo. O Alexandre de Moraes não vai voltar atrás, tá? Mas o STF como um todo reconheça o problema e dê o seu jeito, né? Seja tirando o Alexandre de Moraes, seja cancelando o processo através de votação de outras pessoas, de um jeito ou de outro que acabe com essa história. Essa é a alternativa que eles estão colocando aqui. Então, assim, não tem nada a ver com, não é uma ordem para o Brasil, mas, evidentemente, afeta as empresas no Brasil. E daí, o que acontece, né? Eles querem aumentar essa temperatura sobre o Alexandre de Moraes. Aumentar essa temperatura mandando a ordem para os bancos brasileiros, ou seja, ameaçando tirar os bancos brasileiros lá dos Estados Unidos, caso eles não obedeçam às sanções da Lei Magnitsky, que são obrigados a obedecer por contrato, seria uma quebradeira do sistema bancário brasileiro. Quebraria tudo quanto é banco no Brasil. Seria realmente uma coisa catastrófica. É a opção bomba atômica. Então, como os Estados Unidos quer fazer a coisa aos poucos, uma oportunidade de ouro seria justamente o caso do LIDE.
Por quê? Aqui, ó, somos nós. Quem é o LEAD, né? Então fala que o LEAD, o que é o LEAD? Tem um pessoal que é fundado em 2003, o LEAD conecta organizações e líderes globalmente, fomentando redes que promovem a livre iniciativa, inovação e crescimento econômico. Parece uma coisa bacana, né? Se não fosse o chorume de isentosfera que tem aqui, né? Então tá aqui, a nossa missão, reunir, conectar lideranças para fomentar negócios e legados e não sei o que lá, não sei o que lá, fortalecer lideranças e oportunidades de negócio e tal, e fuder com a vida do Bolsonaro, que é só isso que eles fazem no final das contas, né? Quem é que é o presidente do LEAD? É o João Dória Neto. Olha, o João Dória Neto é o presidente do líder. Aí tem o Celso Laffer. Sabe onde é que é o Celso Laffer? Da época do FHC, cara. Fernando Henrique Cardoso. É PSDB. É o que eu falo pra vocês. É essa turma do PSDB, da isentosfera de São Paulo, que quer destruir Bolsonaro a qualquer custo, que tá bancando o Alexandre de Moraes nessas loucuras dele. É esse pessoal. Porque, embora o Bolsonaro seja muito inimigo do PT, não goste do PT e coisa e tal, quem morreu politicamente no Brasil foi o PSDB. Essa turma aqui, o Henrique Meirelles, o cara que falou que não, que o Lula é uma boa, que não sei o que lá, que vai ser uma alternativa e não sei o que lá, e depois disse boa sorte aí, tchau, e não sei o que lá, que o Lula dilmou e tchau. Essa isentosfera mesmo. Esse pessoal todo aqui, Isabela Teixeira, aqui, ó, ministra do Meio Ambiente nas Mudanças Climáticas do Brasil, durante o governo Dilma, aqui, ó, governo Dilma. João Dória, fundador e presidente do Conselho. João Dória tá lá ainda no LEAD aqui, tá? É essa turma mesmo. Então repara como que seria um bom ponto pro governo Trump começar com essa brincadeira. Primeira coisa, porque daria uma porrada numa empresa brasileira. E isso é importante, né? Daí a porrada do jeito certo. Não é, aqui no Brasil, o LEAD faz o que quiser. Isso não tem nada a ver com o Brasil. A questão é, se ele quer atender o Alexandre de Moraes, quer continuar tendo contato com o Alexandre de Moraes, vai perder a parte americana das empresas. E pronto, e resolve isso. Encerra o LEAD nos Estados Unidos, proíbe eles de atuarem lá nos Estados Unidos e ponto final. Resolvido o problema, né? Tem outras pessoas aqui, o Marcos Troio e não sei o que lá, um monte de gente aqui do líder, coisa e tal. Mas é essa turma aqui que é o conselho do LEAD, que é o pessoal que está envolvido nessa história toda aqui, né? Então, é o que eu falo para vocês, seria uma oportunidade de ouro para a sanção, para começar isso, porque daria um recado para os bancos. Olha só, a coisa é séria. Vocês podem perder a filial de vocês lá nos Estados Unidos. Vocês podem perder os negócios nos Estados Unidos. Não tem nada que vir aqui pro Brasil, que lei brasileira, não interessa. O Brasil não tem nada a ver com o Magnitsky Brasil. Mas as empresas brasileiras podem perder negócio lá nos Estados Unidos. Então o LEAD daria esse recado. E o LEAD é muito fortemente ligado é exatamente o pessoal que quer destruir Bolsonaro a qualquer custo. É exatamente eles. Então, ou seja, seria uma porrada certeira e uma porrada que não é uma bomba atômica. Porque o LEAD é um grupo importante, né? O Dória vai ficar muito chateado com isso, extremamente chateado. Eu tenho certeza que um monte de gente vai ficar chateada com isso, mas a verdade é que é muito diferente de quebrar o sistema bancário nacional. No momento que o Trump começar a bloquear banco brasileiro lá nos Estados Unidos, vai ser uma situação de bomba atômica no mercado financeiro brasileiro, meu amigo. Vai começar a quebrar banco e o pessoal correr atrás, a ação de banco desabar e não sei o que lá. Então, assim, seria uma... Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer. Eu estou dizendo que a ideia dos Estados Unidos com essas sanções é sempre ir paulatinamente esquentando a temperatura, aumentando a temperatura. Então, essa oportunidade que o Paulo Figueiredo colocou aqui é excelente, achei ótimo isso daqui, né? Então, que empresas ou entidades sob jurisdição dos Estados Unidos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com ele. Então, no momento que ele foi no movimento do LEAD aqui no Brasil, ele já está sujeito à multa e às sanções lá nos Estados Unidos. E pode fazer isso rápido, a ponto de já gerar um impacto no dia 8 de setembro, bem no meio do julgamento do Bolsonaro, para o pessoal ver que não tem brincadeira com isso não, vai deixar o pessoal do LEAD preocupado. E o Alexandre de Moraes, e muita gente no STF também, e muita gente no sistema bancário brasileiro. Porque é muito engraçado, olha só, essa manchete aqui da Veja mostra que o pessoal aqui no Brasil, muita gente não está entendendo a lei Magnitsky até hoje. Aqui. Olha que diz a Veja aqui. Ó. O homem que tem nas mãos o desfecho para bancos na mira da lei Magnitsky. Decisões de homologação de ordens estrangeiras cabem à presidência do STJ. E, de fato, é isso daí. Então, esse cara aqui é o ministro Herman Benjamin. E aqui, ó, ele diz que, por exemplo, a citação do Rumble e da Trump Social que veio aqui para o Brasil, é ele que vai homologar, para ser citado Alexandre de Moraes, ou deveria homologar. Não sei o que ele vai fazer, mas ele deveria fazer isso, né? Então, o que eles estão dizendo aqui? O que eles não estão entendendo dessa história aqui, né? Eles falam que, bom, o Alexandre de Moraes foi penalizado pela lei Magnitsky e que as empresas, portanto, não podem fazer negócio com o Alexandre de Moraes. Perfeito, até aí tudo bem. Como se sabe, a tensão foi elevada a novo patamar depois que o também ministro do STF, Flávio Dino, decidiu que nenhuma ordem judicial, executiva ou judicial estrangeira, como as relacionadas à lei Magnitsky, pode ser cumprida de forma imediata no Brasil. E, peraí, não tem esse negócio não. Nenhuma ordem da lei Magnitsky é cumprida no Brasil. Não existe isso. A ordem da lei Magnitsky é cumprida lá nos Estados Unidos. Se, por exemplo, o Banco do Brasil continuar tendo negócio com o Alexandre de Moraes, o que vai acontecer é que a filial americana do Banco do Brasil vai receber um ultimato. Olha só, ou você sai aqui dos Estados Unidos, ou você para de fazer negócio com o Alexandre de Moraes, ou então vai ter uma multa muito grande nessa história. Esse é o ponto. Não vai vir ordem nenhuma executiva para cá.
Então o pessoal está dizendo aqui, ó, o veredito de Dino levou as ações de bancos a quedas expressivas e perdas que ultrapassam 41 bilhões de reais em valor de mercado num único dia. Mas a saída para as instituições financeiras e companhias pensam em respeitar o Brasil e as sanções da Casa Branca pode passar por um único homem, o presidente do STJ, o Herman Benjamin, que diz assim, não, porque aí a ordem americana vai chegar no STJ, o STJ vai dizer não, não tem que obedecer essa ordem, não, bancos brasileiros, vocês estão salvos. Ele vai dizer, porque lógico que ele vai dizer que não, né? Evidentemente que ele vai falar que não é para obedecer a ordem. Mas o problema que esse pessoal não entendeu até hoje é que, primeiro, a lei Magnitsky não é um processo judicial lá nos Estados Unidos. Não é uma ordem da justiça, é uma decisão do executivo. É uma penalização do executivo, uma penalização diplomática do executivo americano. E, de novo, não vai punir nada aqui no Brasil. Não tem nenhuma multa para o Banco do Brasil, ou o Itaú, ou o Bradesco, ou o BTG Pactual, qualquer que seja o banco aqui no Brasil. A multa vai ser na filial americana deles. Não vai vir nada aqui, não vai passar nada pelo senhor Herman Benjamin, como está dizendo a Veja. Eles estão tratando como, não, fiquem tranquilos, bancos brasileiros, porque quando chegar a ordem judicial americana para obrigar vocês a fazer alguma coisa, ele vai passar pelo Herman Benjamin, aí o Herman Benjamin vai dizer, não, o Xandão é meu amigo, o Xandão é meu camarada, não pode obedecer essa ordem, não. E aí os bancos brasileiros, cara, esse pessoal é tão burro, bicho. Esse pessoal não entendeu uma coisa tão simples. Na verdade não é isso, né? O problema deles é o seguinte, é que tem tanta gente na esquerda já apavorada com esse negócio, que eles querem dar uma tranquilizada na galera. Não, gente, o Herman Benjamin, olha só a cara de tartaruga ninja nele aqui, que vai resolver todos os problemas do Brasil e vai impedir a ordem judicial americana. Não, meu amigo, a ordem judicial não vai ser aqui no Brasil. Não vai vir nenhuma multa pro Brasil, não vai vir nenhuma ordem. Brasil fecha a conta do Alexandre de Moraes no seu banco. Não, a ordem vai ser lá nos Estados Unidos, falando, olha só, você vai perder a sua filial aqui nos Estados Unidos porque você tem uma conta do cara lá. Ah, mas eu não quero perder minha filial aqui nos Estados Unidos. Então você acaba com a conta do cara lá. E pronto. A ordem é lá nos Estados Unidos. E se o banco quiser bater o pé e falar, não, não posso porque o Herman Benjamin, ou o Dino, ou o Alexandre de Moraes, ou quem quer que seja, me proíbe de fazer isso. Então tá bom, então você está proibido de ter filiais aqui nos Estados Unidos. E aí o banco quebra, porque os Estados Unidos é usado para captação de dinheiro, muitos dos empréstimos que o pessoal consegue é captando dinheiro no mercado americano, não consegue mais um monte de negócio aqui nos Estados Unidos, trazer dinheiro para cá, fazer comércio, fazer exportação, um monte de coisa. O banco quebra, né? Ou pelo menos vai ter um prejuízo enorme, o valor da ação vai a zero, né? Então, esse é o ponto. Esse pessoal continua com essa ideia. Mas é por isso que eu falo, essa opção de começar com os bancos tem esse problema, que vai ser uma opção nuclear, é uma opção que, no que os Estados Unidos fizer, meu amigo, o valor dos bancos no Brasil vai a zero, vai ser um caos completo na economia brasileira. Corrida a banco, nego tirando dinheiro do banco, porque, pô, sabe lá, né, se o banco vai sobreviver a isso, né, pode não sobreviver, né, e aí se não sobreviver, quem conseguir tirar o dinheiro primeiro, consegue tirar o dinheiro, quem não conseguir, meu amigo, um abraço, não tem mais dinheiro, né, vai ter que entrar na justiça para receber, na falência do banco e coisa e tal. Enfim, o pessoal do Banco do Brasil já está preocupado com corrida aos bancos, né? Então, assim, é o que eu falo para vocês. Eu acho que o Paulo Figueiredo teve uma ideia fantástica. Esse negócio da lead é ótimo. É um lugar bom que ele pode dar uma porrada, já vai dar um recado bom e já vai queimar justamente a turminha da isentosfera de São Paulo que está sacaneando essa coisa, que está patrocinando o Alexandre de Moraes nessa brincadeira toda. Obrigado por assistir o vídeo até o final.